Oi! Hoje vim aqui começar o meu vlog barra acompanhamento de leitura sobre a MLI. A maratona começou ontem, hoje é dia 17. Ela começou ontem, no sábado. Eu resolvi fazer um vídeo onde todo dia seguinte eu vou fazer meio que um resumo do dia anterior. Eu acho que o vídeo tá um pouco escuro, mas para esse primeiro update eu resolvi fazer aqui mesmo e desculpa se não tiver muito bom. Mas, enfim, ontem começou a maratona. Eu já tinha começado um dos livros anterior, porque eu não tava lendo nada, queria começar um livro, mas não queria começar uma coisa que não tava na minha lista da maratona, porque senão depois ia ficar muita coisa. E aí eu já tinha escolhido 6 livros pra maratona, e daí finalizar mais um. Então eu resolvi começar um que já tava na maratona, que foi ladeira abaixo. Então, ontem, quando a maratona começou, eu já tava em 40% mais ou menos desse livro. E eu finalizei ele, tá com bastante marcações. Eu adorei, eu achei uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito leve. Fala sobre a Antônia e o Gregório. Deixa eu ver se falei o nome certo. Sim. A Antônia, ela vive correndo pra cima e pra baixo. A rotina dela é insana, mas infelizmente é muito real para muitas pessoas. Ela faz faculdade, ela trabalha para manter a faculdade e, além de tudo isso, ela ainda cuida da avó dela, que tem Alzheimer, num estágio inicial, começando a evoluir. Então, ela tem muitas preocupações, ela vive muito cansada, ela vive correndo muito as ladeiras onde ela mora, então ela tá sempre correndo pro ponto de ônibus, ela vive correndo. A vida dela é muito corrida. Ela sempre aproveita o tempinho que ela tem na viagem do ônibus pra dormir, pra descansar um pouquinho. Só que um belo dia ela acaba dormindo no ombro da pessoa ao lado. E quando ela acorda, ela fica tipo, meu Deus, estou dormindo no ombro de um estranho. Mas não é um estranho, é o ex-melhor amigo dela, o Gregório. E a gente tem os dois pontos de vista. Eu senti que a história ela é bem mais sobre a Antônia, mas é muito legal ver o ponto de vista do Gregório também. Ele é um personagem muito legal. Eles não se falam mais por algum motivo que nós vamos descobrir ao longo da história. E a história é basicamente ele se reaproximando, a Antônia entendendo que ela não consegue dar conta de tudo, que ela precisa aceitar ajuda. Ela é uma personagem muito difícil, que eu me identifiquei muito, infelizmente, porque ela quer as coisas da forma dela, ela quer as coisas do jeito dela, ela acha que se não for do jeito dela, não vai dar certo. Ela precisa manter um controle, porque senão ela vai surtar, porque ela tem tanta coisa pra fazer, que se ela não tiver esse controle, ela vai ficar meio perdida. E eu sinto que eu sou um pouco assim também, dessa coisa de querer controlar tudo para que eu consiga dar conta das coisas, só que a gente sabe que não é tão legal. Eu faço terapia, a Antônia acho que começou, se Deus quiser também, a se cuidar. Mas ela é uma personagem muito difícil, às vezes ela é muito orgulhosa, mas é muito legal porque ela tem pessoas ao lado dela que apoiam ela, que estão ali para falar, olha, a gente vai te ajudar, mas você precisa entender as suas limitações. Então, isso é muito legal, além de ter uma relação de avó e neta muito legal. Eu sou apaixonada por livros onde tem essa relação. Livros que têm avós me ganham, assim, quase que 100%. Então, eu amei ver o amor que ela tem pela avó dela, eu amei ver o companheirismo das duas. Ai, gente, foi muito fofo. Eu acho que esse livro ele não tem grandes plots, ele não tem grandes reviravoltas, mas ele é incrível. Tipo, ele fala sobre o cotidiano, mas eu acho perfeito. Eu adoro esse tipo de livro e eu achei que foi ótimo para o início de maratona. Então, finalizadinho o primeiro. Aí eu queria começar uma coisa que fosse rápida e que fosse leve e tudo mais. E aí eu resolvi começar Enquanto Eu Não Te Encontro, que, assim, hypadíssimo, todo mundo falando muito. E, gente, quando esse livro lançou, eu surtei, eu queria muito comprar. Fiquei enchendo o saco de todo mundo falando quanto eu queria esse livro. E eu comprei, ele ficou parado aqui. Então eu me senti, assim, no direito de ler. E ontem eu terminei na madrugada, na verdade. E assim,
Eu entendo a importância do livro. Eu achei incrível, os personagens são nordestinos. Nós temos bastante representatividade preta, representatividade LGBTQIA+, representatividade nordestina. Eu entendo, assim, muito a importância do livro, mas o livro não funcionou muito pra mim. Ele é uma história, né? Vou falar primeiro sobre o que se trata. A história fala sobre o Lucas, e, assim, metade do livro se passa, basicamente metade, 40%, quando ele vai numa balada chamada Titanic, por isso a referência da capa. E nessa balada ele acaba esbarrando em um francês e eles começam a conversar. Então, 40% desse livro é esse encontro. E eu tinha visto que o livro era sobre encontro e desencontro. Então, obviamente, em algum momento eles iam se desencontrar para depois se encontrar de novo. E é basicamente dividido entre essas duas partes, né? O encontro, na verdade, em 3 partes. O encontro, o desencontro e depois o reencontro. A ideia é muito legal. A representatividade é muito legal. Mas não funcionou pra mim, porque o livro, ele tem muita referência à cultura pop, o que eu acho muito legal. Mas eu achei que nesse livro teve bastante. E eu senti que eu não era muito o público-alvo do livro, né? Talvez se eu lesse quando eu fosse bem mais nova, eu ia adorar, ia favoritar. Mas eu acho que eu não tava tão na vibe do livro assim. Não foi uma leitura que funcionou tanto pra mim, mas é uma leitura muito rápida, né? Tanto que eu comecei o livro ontem e eu finalizei ele de madrugada. Então, achei bem legal. Achei o conteúdo extra muito legal. A carta no final, a entrevista com o autor no final. Achei tudo muito legal. A edição tá muito bonita. Mas a história em si não funcionou muito pra mim, infelizmente. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho quase certeza que vai ter um segundo livro. Principalmente agora que o livro foi extremamente hypado, então acredito que ele vai vir aí uma segunda história. E eu vou querer ler para ver se esses pontos que eu não gostei tanto, se eles vão ser amadurecidos, né? Esse é o livro de estreia do autor, então levar tudo isso em consideração. E é isso, vou ficar atenta às próximas obras do autor e vou ver se a próxima vai funcionar para mim. E é isso, não desisti do autor, mas esse aqui não funcionou tanto pra mim. Hoje é domingo, segundo dia de maratona, e aqui em casa a gente tá em isolamento, então eu não posso sair, né? A ideia era que eu saísse, fosse ler fora de casa. Na verdade era pra eu estar na casa de uma amiga minha essa semana, mas não rolou, então tudo bem. Fui lá pro quintal de manhã e resolvi ler do lado de fora de casa. E eu comecei A Maldição do Mar. Eu já li 80 páginas, eu tô gostando bastante da história e estou bem curiosa. O livro é bem curtinho. Eu acho que se eu não acabar hoje, provavelmente eu vou acabar amanhã. E eu queria dar essa adiantada nas minhas leituras nos primeiros dias. Depois vai ficar faltando 3 livros, porque essa semana eu vou pra casa de uma amiga minha e depois eu tenho compromissos e eu também preciso fazer outras coisas. Então, não sei como vai ser o meu ritmo de leitura na semana que vem. Essa semana eu acho que eu ainda consigo ler, mas a semana que vem eu não sei como vai ser, então eu queria dar uma adiantada. E é isso, tô gostando bastante, mas eu ainda não tenho tanto pra falar sobre ele. E eu fiz bastante marcações já no começo do livro aqui, que não dá pra ver direito. Mas tá bem marcado. Esse livro eu resolvi fazer de uma forma diferente, então eu tô anotando algumas coisas de lápis, e aí eu coloco esse post-it mais claro. E as marcações normais, assim, que eu sempre faço, eu tô colocando com esse post-it mais escuro. Então, eu tô gostando bastante, tá sendo uma experiência bem legal. E é isso, hoje é o segundo dia, estou me sentindo, assim, muito otimista, já tô muito feliz por ter lido esses livros. E é isso, eu acho que agora eu volto só amanhã pra fazer o próximo update, mas posso incluir algumas ceninhas que eu gravar, é que eu esqueço. Mas eu só lembro depois que passou, tipo, nossa, podia ter gravado isso aqui pra botar no vídeo, mas aí passou. E é isso, então até amanhã, eu espero que esse vídeo não fique 1 hora de vídeo. Tá tudo bem.
Hoje é segunda-feira e ontem eu falei que eu tinha começado A Maldição do Mar e eu terminei de madrugada. Eu gostei bastante. Foi uma leitura muito boa, eu estava precisando. Acho que eu tô um pouco surtada lendo demais esses dias, mas acredito que nos próximos dias vai dar uma diminuída, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas finalizei, ele é bem curtinho, marquei. E nesse livro eu fiz uma coisa diferente, que foi ir anotando com lápis as coisas que eu achava. E eu não me surpreendi tanto, porque eu já imaginava as reviravoltas. Tanto que eu já tinha anotado várias delas ao longo do livro. Quando elas aconteceram, eu fiquei, sim, eu anotei. Então não foi tão surpreendente pra mim, mas foi uma leitura muito gostosa. Eu achei muito boa a escrita, tô bem ansiosa pra ler. Quando eu falei desse livro, eu falei que eram duas irmãs, quando eu falei no meu vídeo de TBR. Só que na verdade são três irmãs que foram mortas, acusadas de bruxaria. E elas continuam voltando ano após ano pra matar homens em vingança do que aconteceu com elas. E nesse livro a gente acompanha a Penny, né, que mora numa ilha próxima a essa cidade e que sabe de toda essa lenda e tudo que tá acontecendo. Então a gente vai ver esse período em que essas mulheres voltam para assassinar alguns homens. Elas possuem corpos de algumas pessoas e é isso, assim, você fica numa tensão, tem alguns suspenses de quem elas são, do que aconteceu de verdade, do que aconteceu de verdade com a família da Penny, do que aconteceu com o cara que chegou na cidade. Então tem vários suspenses, assim. Eu acho que se você não é uma pessoa tão desconfiada, você vai ser muito surpreendida. É que eu desconfio de tudo, todo mundo, então eu acabei descobrindo a maioria dos plots antes. Mas, mesmo assim, foi uma experiência muito boa e eu estou muito feliz de ter terminado. Agora eu vou começar Os Garotos do Cemitério e eu acho que ele vai ser uma leitura um pouquinho mais demorada, porque os capítulos dele são muito longos e eu não gosto de capítulos longos. Mas é isso, eu volto amanhã para fazer mais updates, caso tenha alguma novidade. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu volto quando eu tiver novidades e eu aviso o dia, ok? E é isso.
Oi, já é dia 1 de agosto, a maratona já acabou e eu não consegui voltar para fazer updates de leitura nos últimos dias, porque os últimos dias foram caóticos. Eu fui para casa de uma amiga e a gente fez bastante coisas legais, a gente foi num evento literário da Rai Tavares, eu filmei um pouquinho e coloquei aqui no vídeo. A gente foi num parque fazer meio que um reading date e foi muito legal também. Voltei pra casa, mas eu não voltei sozinha, então eu tinha companhia e eu queria aproveitar a companhia. E eu fiquei jogando, lendo e acabei não gravando nada. Mas hoje eu vim aqui pra fazer o último update e finalizar esse vídeo. Bom, depois da última parte, se eu não me engano, quando eu gravei a última parte falando, eu tinha acabado de começar Os Garotos do Cemitério. E eu li esse livro, terminei, finalizei. Eu gostei bastante. É uma história bem diferente. Fala muito sobre a cultura latina, sobre o Dia dos Mortos, que é uma tradição muito legal, né? E fala sobre uma comunidade de bruxos que vivem ali no mundo real, mas eles têm aquela comunidade meio que separada ali, que se apoiam, mas é uma comunidade que tá meio que enfraquecendo e tudo mais. E aí a gente tem o nosso personagem, que eu já esqueci o nome, porque eu sou péssima com o nome, que é Yadriel. Não lembro nem nome comum, imagina esse. Que é um bruxo trans que quer muito ser validado. Ele quer muito ser visto como um bruxo, né? E as pessoas não estão aceitando, elas não querem deixar ele passar pelo ritual dos bruxos, porque elas acham que não vai funcionar, porque ele não é um bruxo de verdade, mas ele é um bruxo de verdade. E é tentando provar para as pessoas que ele é um bruxo de verdade, que ele acaba invocando um espírito e ele tem que liberar esse espírito. Ele tem que libertar esse espírito para provar que ele é um bruxo. Só que outras coisas vão acontecer. Eu adorei esse livro. O comecinho dele é um pouco mais lento. Foi um pouco mais lento para mim, porque é uma fantasia. E fantasia sempre é mais devagar para mim. Mesmo que seja uma baixa fantasia. Mas eu adorei. Eu não consigo achar nenhum defeito, assim. O livro é muito bom. Tem um mistériozinho ali acontecendo. Algumas pessoas morrendo. Tem alguma coisa acontecendo ali com essa comunidade. Eu consegui identificar o que era antes do final do vídeo, antes do final do livro, mas eu acredito que isso não estragou a leitura pra mim. Eu gostei muito, muito, muito. Dei 5 estrelas e é isso, fiquei muito feliz. E acredito que vou querer ler mais coisas se esse autor publicar, porque eu gostei bastante. É bem engraçadinho umas partes, bem fofinho, uma delícia. Depois eu peguei Você Ligou pro Sam, que foi um livro bom, tá? Eu vou começar dizendo que eu dei 4 estrelas. Mas foi uma decepção. Como foi 4 estrelas e foi uma decepção? Porque uma decepção vem de você estar esperando por algo. Eu estava esperando algo deste livro. E ele foi um pouco diferente. Eu achei que o tom do livro seria diferente, que seria um tom mais melancólico, mais maduro, que seria uma história assim, não sei, triste, sabe? Que eu ia chorar horrores. E eu tava muito, muito ansiosa pra esse livro. Mas aqui nós temos protagonistas adolescentes, então talvez eu não tenha toda essa conexão justamente por já não ser mais uma adolescente, né? E não entender certas atitudes, ou enfim, não me identificar com certas atitudes dos personagens. Mas é um livro muito bonito, eu já falei sobre ele um pouquinho. Então é isso, a gente acompanha a protagonista tentando superar a morte do ex-namorado, do ex não, né, do namorado dela, ainda que eles continuem conversando pelo telefone. Ela passando por esse luto, ela passando por todo esse momento difícil, ao mesmo tempo que ela ainda tá apegada, porque ela continua conversando com ele. Então, será que ela vai deixar de viver a vida real para continuar com essa ligação entre os dois? Enfim, eu gostei bastante, dei 4 estrelas, mas foi uma decepçãozinha, porque eu esperava que ele fosse mais dramático e tudo mais, mas ele não foi tanto assim. Então, recomendo, ele é uma leitura bem levinha, ele é bem curtinho e eu gostei bastante. Para finalizar, eu precisava ler Belo Mundo, Onde Você Está, e eu li 16%.
Só que eu tava numa leitura em conjunto de um outro livro que se encaixa, né, nesse desafio. O desafio era ler um livro que já foi traduzido para mais de 5 línguas diferentes, mais de 5 países diferentes. E eu não sabia se Belo Mundo se encaixava nessa categoria, porém, eu acredito que esse definitivamente se encaixa. E o livro que eu li foi O Homem do Castelo Alto. Esse foi uma leitura em conjunto. Eu já estava querendo ler esse livro há muito tempo e, né, eu posso trocar o desafio para este livro aqui, apesar de ter lido um pouquinho de Belo Mundo, mas esse aqui se encaixa, então eu cumpri os meus 6 desafios, fiquei muito feliz, porque de todas as maratonas, eu acho que essa foi, assim, o maior sucesso. Foi a que eu li mais livros que estavam na minha TBR, e, ai, gente, fiquei muito animada, fiquei muito feliz. Não fiquei muito feliz lendo esse livro aqui, vou ser muito sincera, eu dei 2 estrelas, eu não gostei. Eu tava com uma expectativa muito alta também com esse livro, eu já tinha visto sobre o que era, e eu lia o livro e eu ficava assim, gente, que eu tô lendo, pelo amor de Deus? E chegou uma hora, porque assim, quando eu tô lendo o livro e eu não gosto tanto dele, não tô gostando tanto, eu vou ler algumas resenhas. E eu leio algumas com spoiler pra ver se me instiga a ler. Só que as resenhas também eram bem negativas, assim, tipo, as pessoas também estavam ressaltando os pontos que eu não tava gostando. Então não teve muito jeito. Achei que foi uma história, assim, com bastante personagens. E parecia uma história meio solta. Tanto que eu pedi pra Alexa ler pra mim, né? Enquanto eu fazia outras coisas, porque eu definitivamente não tava conseguindo me sentir presa a esse livro. E aí, tipo, o livro acabou. Ela começou a ler uma parte sobre o autor. E eu não me toquei que o livro tinha acabado. Eu achei que a parte sobre o autor ainda era sobre o livro. Porque o livro era tão assim que eu podia botar qualquer texto aleatório aqui que eu ia achar que era o livro ainda. Porque, não sei, eu não gostei. Dei 2 estrelas, assim, teve algumas poucas partes que eu gostei. Eu acho que de todos os personagens abordados no livro, eu gostei de uma personagem. E, assim, da história de uma personagem. E ainda assim, eu só gostei dessa personagem lá pro final do livro. Então, não achei tão interessante. Mas é isso. Eu finalizei, fiquei bem feliz. Terminei a maratona no dia 30. Queria ter conseguido terminar Belo Mundo ontem, dia 31, mas não rolou. Então ele vai ficar para agosto. E nas leituras de agosto eu falo sobre isso. E assim, só pra mencionar, não vou fazer um livro de lidos do mês esse mês, porque meio que todos os livros que eu li tá nesse vídeo. Eu vou falar dos únicos 2 livros que eu li e não estão nesse vídeo, que foi Bloqueada, que foi o primeiro livro que eu li no mês. Eu comprei na Bienal. Fala de uma menina que foi bloqueada pela melhor amiga e ela não sabe por quê. Ela sabe por quê, mas assim, a gente não sabe por quê. É uma leitura bem rapidinha, o livro é todo escrito em formato de mensagens e eu amei essa leitura. Eu conheci uma das autoras lá, a Fernanda, ela autografou o livro pra mim. Tá autografado. Eu li, ele é bem rapidinho, é uma leitura assim pra você ler no fim de semana, quando você quer dar uma distraída na cabeça. Gostei bastante. Eu já tinha descoberto, assim, o porquê, já imaginava os porquês do livro, mas eu senti que isso não tirou, não, não diminuiu a experiência. Foi muito legal. E eu, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meio pra esse livro. Vou checar e colocar aqui. E o outro livro que eu li, tirando os da maratona, foi Agora que Ele Se Foi. É uma história bem legal, uma história bem bonita. Também é uma história que fala sobre a cultura latina, então foi bem interessante. São 2 irmãs que não sabem da existência uma da outra. Elas não sabem que uma e a outra existe. E elas perderam o pai num acidente de avião. O pai delas morreu. E agora elas vão tomar conhecimento uma da outra, né? E elas sobrevivendo a esse luto e elas vivendo sobre essa traição de não ter descoberto antes, de ter uma vida secreta do pai que elas não conheciam. E essa relação de irmãs que elas vão sentir, que elas vão ter que desenvolver. É uma história muito, muito legal. Eu gostei muito. O livro todo é escrito em versos. Eu gostei mais de Poeta X nesse sentido, assim, dessa escrita. Eu senti que Poeta X funcionou muito a escrita em versos. Esse aqui, eu senti que se fosse um texto normalzinho, assim,
eu teria gostado um pouquinho mais, mas eu gostei bastante desse livro. Essa capa é belíssima, tô muito feliz de ter lido. E tô muito ansiosa pra ler o outro livro dela, porque o outro livro dela, se não me engano, é escrito em texto mesmo e eu quero ver como vai ser. E é isso, essas foram as minhas 2 leituras que não foram na maratona. Eu achei que foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Era um momento que eu tava precisando muito me fechar com os livros, me sentir melhor com os livros. Os livros são sempre uma parte muito interessante, assim, pra mim, uma parte muito importante pra mim. E eu não tava vivendo um momento muito bom. Então eu acho que achar esse refúgio nos livros foi muito importante nesse momento. A maratona foi muito legal, foi muito divertida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo os links das minhas outras redes sociais. Eu posto alguns videozinhos no TikTok. Tenho começado a tentar aparecer um pouquinho mais nas redes sociais. No Instagram também posto algumas fotinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês participaram da maratona, comentem aqui se foi um sucesso, se vocês leram bastante, se vocês gostaram das leituras que vocês fizeram na maratona. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!